Fala galera, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Vamos estar hoje tratando aí sobre o ISS Caruaru, edital aí que saiu na data de ontem, 6 de agosto de 2026. E eu vou estar trazendo aí ao final dessa live as possibilidades aí, elucidando aí, né, possíveis situações que você esteja vivenciando ou alguns colegas que estejam interessados aí em fazer esse concurso, tá? Antes de mais nada, eu queria pedir aí para vocês se inscreverem no canal e também deixar seu like, é muito importante isso para mim, para eu conseguir aqui continuar a fazer análises para vocês e ajudar aí nesse mundo dos concursos, principalmente na área fiscal, beleza? Vou trazer aqui na telinha para vocês as primeiras informações, tá? Esse edital, né, é para a Prefeitura de Caruaru, ou seja, a gente está falando aí de um ISS. Eita, que já passou lá para frente. Vou voltar tudo aqui. Pronto. E aí, faz aí a inscrição no YouTube e já aproveita, né, me adiciona lá também no Instagram. Eu sempre estou falando sobre dicas de conteúdo, de concursos, inclusive até sobre o ISS Caruaru, mas aqui você vai ter uma análise mais complexa da situação, né, todos os pormenores desse edital, de coisas que te interessam, tá? Se você quiser fazer esse plano de estudos, a LS Concurso ainda não teve essa decisão se vai ter ou não o pós-edital específico para o concurso. Contudo, eu aposto aí muito que vai ter esse pós-edital, porque veio um edital enxuto, interessante para certo público, né, da área fiscal, e muita gente já andou procurando saber sobre esse concurso. E vou te dizer mais, né? Gente que estava estudando para o Ceará, vai estudar para concurso como Bahia, Alagoas, DF. Eu estou dando os meus conselhos, mas por ser uma cidade que chama bastante gente, né, no sentido de ser ali no Nordeste, né, o povo de Pernambuco que gosta muito de fazer concurso público e não quer sair do seu estado querido, acaba que tem aí uma ótima adesão a esse tipo de concurso, tá? Mas vou explicar aí os pormenores, porque tem muita coisa para conversar nessa live e eu vou trazer todas as informações. Se você quiser entrar para o pós-edital, vai aqui, aponta o QR Code aí aponta o celular para o QR Code e me chama no WhatsApp para a gente poder montar esse planejamento. A LS não teve a decisão final, mas certamente deve ter aí por conta da procura que eu estou observando, tá? Beleza, indo aqui para as primeiras informações, que são as gerais, né? Esse concurso do ISS Caruaru vai ter a banca examinadora, o IBAN, tá? O cargo que tem vai ser o de auditor fiscal, só que tem também o de analista, mas eu vou estar tratando aqui nessa live sobre o cargo de auditor fiscal, tá? O de analista, ele veio dividido ali por especialidades, então as outras vagas estão ali mais pulverizadas, né, dentro dos cargos de analistas possíveis. E tem um detalhe, se você for fazer para o de auditor, você pode também fazer para o cargo de analista, tá? Então você vai poder fazer 2 concursos, né, nesse mesmo edital, tá? E aí, as vagas só para o auditor são 10 vagas mais um cadastro de reserva que lá na frente eu vou mostrar que ele é fechado, mas não por conta de uma cláusula de barreira, mas sim por conta de eliminação, por conta da discursiva. Mas a gente vai entrar nesses pormenores depois. Para o cargo de analista, se eu não me engano, também são umas 10 vagas, tá? E aí vai ter cadastro de reserva também, totalizando 20 vagas no escopo todo, sendo que essas 10 vai ser dividida ali pelos cargos de especialidades gerais de analista, então só ficar ligado nisso, porque não são 10 para um cargo só de analista, tá? Taxa de inscrição R$ 97,00 e as datas importantes, né? As inscrições vão ser de 10 de agosto a 8 de outubro, tá? A prova objetiva ficou ali para dia 29 de novembro e a prova discursiva também para o dia 29 de novembro, sendo que as datas do analista e do auditor são no mesmo dia, no dia 29 de novembro. Contudo, você vai fazer a prova de auditor na parte da manhã e o de analista na parte da tarde, tá? A remuneração no edital, pessoal, tá escrita aqui, ó, que é 6 mil mais gratificações ali, eles colocam as leis. No próximo slide eu vou explicar melhor. Mas se a gente somar tudo, certo? Um auditor ali que entrou recentemente tá em torno de R$ 21.000, que aí é os 6 mil do vencimento básico, mais as gratificações, que aí vem a produtividade e afins, que aí dá um upzinho ali de mais ou menos os R$ 15.000, e aí você fica feliz aí com 21 mil sorrisos, tá? Formação, curso superior em qualquer área, sendo que o analista
vai ter que ser por especialidade. Então, especialidade de direito, então só formados em direito e afins. Mas para efeitos de auditor fiscal, que é da minha análise aqui, ser superior em qualquer área já resolve a sua vida, beleza? Show. Próximo slide aqui, eu trago justamente a tabelinha que aparece lá na prova, no edital, né? Que são justamente as 10 vagas que eu citei, divididas ali, ó, 7 para ampla, uma para PCD e 2 vagas imediatas para PPP, pessoas pardas e pretas, tá? A carga horária do concurso são 40 horas semanais, o cargo auditor fiscal municipal, e aqui tá o que eu falei sobre o vencimento, ó, que a gente tem as 6 mil, que tá aqui em cima, e aí depois tem as gratificações aqui que ele cita, tá? E aí olhando ali, fazendo um suco de laranja para você, sai ali as gratificações que somam ali, remontam ali em torno de 15 mil reais, tá? Então tá muito bem servido aí em termos de remuneração. No próximo slide, eu tenho aqui para você outra informação do edital, que são as vagas ali que ficaram distribuídas, tá? Se chamar mais gente, né, que provavelmente vai chamar, a gente vai ter 23% para PPP, 3% para indígenas, 2% para quilombolas, 2% para transexuais, tá? Indo mais adiante, temos aqui o cargo de auditor fiscal, que aí, como eu falei, vai ser dia 29 de novembro. A prova, né, em si vai ser por 4 horas, certo? No turno da manhã, né? Começando ali a abertura do portão, 8 da manhã. Então, o cargo de auditor vai ser na parte da manhã, certo? E o cargo de analista vai ser na parte da tarde. Você pode fazer os dois concursos, já está previsto no edital que você pode fazer essa escolha de fazer um ou fazer dois, não tem problema. Só ficar ligado ali na especialidade do analista, que aí, a depender da sua formação, você só pode fazer para um tipo de cargo ali que tem, beleza? Mais à frente, eu trago aqui para vocês, né, o quadrinho, né, das disciplinas que vão ser cobradas nesse concurso. E esse é um concurso que vai ter, com a Banco-IBAN, do tipo ABCD, tá? Não é ABCDE. Então você vai ter 4 alternativas ali para marcar nas questões e a quantidade de questões que você vai ter que fazer nessa prova são um total, ó, de 40 questões, certo? Então você tem 40 questões, dentre elas distribuídas metade aqui para conhecimentos específicos, que eu vou te dizer quais são as disciplinas, e as outras 20 divididas ali em 10 de português, 5 de raciocínio lógico, 5 de informática, e aí fechamos a prova objetiva. E a gente vai ter uma prova dissertativa com uma questão ali, tá? Em termos de pontuação, o valor de cada questão vai variar, né? Então a gente vai ter peso 3 para conhecimentos específicos, peso 2 para português, peso 1 para raciocínio lógico e também para informática, e a prova dissertativa vai valer ali 40 pontos, beleza? Mais adiante, a gente tem o detalhe das disciplinas desse planejamento. Português, raciocínio lógico e informática já não eram, né, novidade, porque já estava escrito lá. E a parte de conhecimentos específicos, que inclusive vai valer peso 3, estão aqui distribuídas, né, em Sistema Tributário Brasileiro, que aí dentro dessa disciplina a gente tem o CTN, né, o Código Tributário Nacional, tem LTM, que é a Legislação Tributária Municipal de Caruaru, tá? E a gente tem também nota fiscal eletrônica. Além disso, a gente tem contabilidade pública dentro desse edital, a gente tem também direito administrativo e direito constitucional para fechar a parte de conhecimentos específicos, que é a que tem peso 3. E aí, passando mais uma linha aqui, a gente tem a prova discursiva. Beleza, até aqui, nenhuma grande novidade, tá? Só destrinchando mesmo o edital. Prova discursiva vai ser o seguinte, ela vai valer 40 pontos, sendo que você tem que escrever no mínimo 25 linhas e no máximo 30 linhas, certo? Então ficou bem apertado o range ali, você tem que fazer um mínimo, tem que escrever bastante. Normalmente esse mínimo aqui é de 20 linhas, quando é no máximo 30, mas essa daqui já veio dizendo que vai ser 25. Além disso, a prova de auditor, que aí é a parte muito importante, ela vai pegar na discursiva até quem chegar até a posição 50. Então, são 10 vagas, tem cadastro de reserva, e na prova discursiva, os 50 primeiros colocados vão passar para ela. E, obviamente, se tiver empatados ali na posição 50, todos os outros. Beleza? Então, a gente já tem uma amostragem aqui de que pelo menos 50 pessoas
né, se todo mundo passar na discursiva, vai poder ficar dentro do cadastro de reserva, digamos assim. Vai ser eliminado, né, as pessoas candidatas que não atingirem o mínimo de pontos das provas objetivas e da discursiva, e as que forem classificadas depois, né, desse número 50 mais empatados. Beleza? Show! Vamos ver aqui agora a próxima parte, que nessa prova, nessa prova discursiva, vão ser aprovados os candidatos que estiverem com nota superior a 20 pontos, certo? E aí eu vou dar uma pausa aqui agora, porque eu quero trazer um resumex, né, do que a gente conversou aqui até agora, para depois eu passar para a parte do que vai cair nessa prova olhando para a ementa, tá? Primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que essa prova, né, a gente vai ter 10 vagas para o auditor fiscal e a gente vai ter um cadastro de reserva que pode chegar até 50 pessoas, né, no total, né, 10 mais 40, e mais as pessoas empatadas. Então vamos supor que todo mundo só teve até os 50, e aí essas pessoas passaram para a discursiva. Essas pessoas que estão na discursiva, que já fizeram, porque todo mundo do concurso fez a discursiva no mesmo dia. Essas 50 vão ter a sua discursiva corrigida. Essas discursivas corrigidas, dentre esse universo de 50 pessoas, que essas pessoas, se tiverem 20 pontos, que é metade da pontuação da discursiva, elas estão dentro do concurso público. Ou seja, passaram na objetiva, passaram na discursiva, fizeram ali no mínimo 20 pontos, né? Vai ter a ordem de classificação. Então o universo pode ser no máximo ali 50 pessoas mais os que empataram, e nesse caso fizeram ali acima de 20 pontos. Todo mundo vivo no concurso, homologou, a prefeitura de Caruaru pode nomear todas essas pessoas. A expectativa é que se nomeie até o dobro desse número. Tá? Então, no caso 10, né, passariam a ser 20 e tal. Então isso pode acontecer muito, porque essa lista pode girar, e ela deve girar, porque muita gente que passou em concurso da área fiscal deve estar querendo fazer esse concurso também, porque às vezes está esperando uma nomeação, é um concurso que tem relativamente poucas disciplinas, então quem já está dominando tudo acaba indo fazer esse concurso e acaba se dando bem. Então tem todos esses pormenores. O que eu queria trazer para vocês inicialmente era só essa questão de você entender a quantidade de vagas que estão disponíveis nesse edital. Bastante interessante, muito bom, tá? Mas eu vou chegar agora e vou fazer a análise sobre cada uma das disciplinas, certo? Individualmente. E depois dessa análise, eu quero chamar a sua atenção para as suas escolhas, em termos de entrar para um pós-edital, investir seu tempo nesse tipo de concurso, ou você abandonar ele e ir fazer outro tipo de concurso, como o Cefaz Bahia, Cefaz Alagoas, DF, enfim, muitos concursos que estão por vir, tá? Porque isso é um ponto muito importante, já que essas disciplinas vieram nesse nível, né, de edital, acaba que você tomando uma escolha aqui agora, pode ser que isso atrapalhe as suas escolhas, né, para daqui a um mês, daqui a 15 dias, que pode ser que saia o edital. A Bahia mesmo estava com previsão ali de setembro, já falaram até a palavra outubro. Então, tipo, se ele sair nesse meio tempo, você ia ter que escolher um ou outro, porque você vai perceber que não tem como você casar esses concursos. Mas vamos lá, eu vou trazer aqui para a telinha, né, a análise que eu fiz com relação às disciplinas, tá? Beleza, primeira coisa, português. Português não teve muito segredo, tá? Veio o edital que normalmente se cobra em qualquer concurso de área fiscal, então esse daqui eu considero que sempre é um ok, porque o que você estudar aqui no IBAN, você vai conseguir aplicar para o FCC, o Sebrasp, FGV, e eu não estou dizendo que é igual, mas a cobrança que você vai ter no português, para você até treinar, você vai ter que fazer de diversas bancas, porque não vão ter muitos concursos do IBAN, né, fazendo provas de português. Então você vai ter que naturalmente escolher outras bancas, e se você quer estudar em alto nível, você pega ali FCC, FGV, Sebrasp, né, talvez até um pouco de múltipla escolha do Sebrasp, ao invés de ser certo ou errado, mas para você conseguir ter uma gama de questões a mais, nível auditor, eu recomendo que você faça aqui questões de outras bancas, assim como todas as outras disciplinas vai acabar recaindo nesse tipo de situação, tá? Beleza, então português está ok. Indo agora para a parte de raciocínio lógico, quero te mostrar que veio aqui no raciocínio lógico o quê? Conjuntos, certo?
Trouxe aqui problemas numéricos, né, envolvendo operações com números reais e de raciocínio sequencial, tá? Proposição lógica, né, valores lógicos, proposições, conectivos, tabela verdade e afins, argumentação lógica, equivalências e implicações lógicas, quantificadores universal e existencial, problemas de contagem, né, princípio aditivo, princípio multiplicativo, e aí deve ter aqui também casa dos pombos e afins, e a parte de probabilidade, né, que tem aqui arranjo, combinação, permutação, que é justamente as noções aqui de probabilidade, tá? Beleza. Com relação ao raciocínio lógico, ele tá um edital bem enxutinho, né, bem bonitinho ali, e vou te dizer que na área fiscal o que mais cai é esse tipo de conteúdo, né? Porque a gente coloca ali na área fiscal frações, equações de primeiro grau, matrizes, determinantes, enfim, assuntos que, apesar de estarem contemplados às vezes no edital da área fiscal, né, de concursos grandes, eles não são tão cobrados na hora da sua prova. Eu mesmo não me recordo de ter feito questões desses assuntos que eu falei, que inclusive não estão aqui no edital de Caruaru, mas é porque eu estou querendo te dizer o quê? Que nesse caso, até que casa direitinho com o que normalmente se cai na área fiscal para concursos grandes. Então você não teria grandes prejuízos com relação a essa disciplina. Fechou? Boa. Indo um pouquinho mais adiante, a gente tem aqui a ementa, né, de informática, que veio grande relativamente, tá? Porque a gente olhando aqui, realmente veio muito mais uma questão de informática, tá? Então veio aqui modalidade de processamento, hardware e funcionamento, né? Armazenamento, memória, conexão, conectores, software, veio aqui Windows, Linux, certo? Deixa eu ver se tem aqui, ó, planilhas de texto, tá? Software de apresentação de banco de dados. Isso tudo que a gente está falando recai, né, no pacote Office ali de Word, Excel, PowerPoint, Access e Writer, Calc, Impress e Base na parte de Linux. Né? Vem aqui, deixa eu ver o que mais, noções de bancos de dados, certo? Lei Geral de Proteção de Dados, vírus, antivírus, né? Internet, segurança da informação, protocolos de rede, certo? Parte de navegadores, né, e browsers, diferença entre intranet e extranet, tá? Vem aqui também correio eletrônico, redes sociais, que aí já é um assunto um pouco mais tranquilo, que normalmente não tem muita aderência, normalmente em concursos, né, e aí eu já estou ampliando mais, porque na área fiscal isso daqui cai muito pouco, tá? Google Meet, Google Planilhas, né, Google Drive, Microsoft Teams. Então, assim, olhando para esse edital de informática em específico, ele veio um edital que bem padrãozão mesmo, de que cai para a área de tribunais, né? E quando vem na área fiscal, ele acaba vindo também algum tipo de cobrança. Então, assim, esse edital, eu diria que assim, parte dele caiu na Cefaz DF em 2019 no meu concurso. Ele também caiu em parte, né, na Cefaz Bahia 2019 também. Mas não não são ementas que normalmente caem para concursos de fisco grande, certo? São outliers que pegam esse tipo de informática, né, que estão jogando para dentro de tecnologia da informação. Então, estudar para esse tipo de edital não está muito casado com o que normalmente se vê na área fiscal, beleza? Tá, indo um pouquinho mais para frente, eu quero te mostrar aqui o restante da ementa, porque depois eu vou tecer mais comentários sobre o geralzão, tá? E aí, vindo aqui para a ementa de direito tributário, né, sistema tributário brasileiro, aí eles pegaram e fizeram o quê? Colocaram aqui o sistema tributário brasileiro, parte constitucional, certo? Colocou ali, que aí tem limitações constitucionais ao poder tributar e afins. Trouxe aqui orçamento público, que normalmente é um assunto que cai ali em AFO, tá? Mas também só foi esse detalhezinho aí, que aí eles botaram lá 4.320, especificando, né, no orçamento PPA, LDO e LOA. Além disso, aí começa a parte de código tributário, certo? Que vai até aqui mais ou menos, ó. Nessa parte. Então, até o item 6, do 2 ao 6, a gente está falando de Código Tributário Nacional, certo? CTN.
E aí, mais embaixo, ele começa a cobrar assuntos do Código Tributário Municipal. Então, não existe uma disciplina hoje de legislação tributária municipal separada da disciplina aqui de sistema tributário brasileiro. Eles colocaram tudo aqui dentro da legislação do município de Caruaru, tá? Então, trouxeram algumas leis, né, de crimes contra a ordem tributária, foram misturando aqui, fazendo um balai de gato. Colocaram aqui, ó, auditoria tributária, certo? Bem pequenininha. Plano anual de fiscalização, notificação e intimação de atividade fiscalizatória, fiscalização junto a contribuintes específicos, fiscalização eletrônica digital. E aqui, nesse momento, eles começam a colocar coisas de NFE, que é um assunto muito grande, inclusive, certo? Porque você tem que gravar muitos códigos. Então, posso dizer que essa partezinha aqui é uma parte que vai dar um pouco de trabalho, que está aqui. Nota fiscal eletrônica, né, e fiscalização eletrônica e digital. Além disso, né, e ele já cita expressamente aqui o Código Tributário Nacional como se fossem as leis que vão cair a mais. LRF, que aí é outra que cai aqui dentro de AFO normalmente. A Lei Orgânica do Município de Caruaru, Lei de Estrutura da Administração Pública Municipal de Caruaru, o Código Tributário Municipal todo e a legislação complementar. Beleza. Vejam que, então, o direito tributário está aqui também a legislação tributária do município, identifiquei aqui nota fiscal eletrônica e um pedacinho de AFO, que seriam as 3 leis, né, orçamentárias, e a LRF, com também a 4320 que está aqui em cima. Fechou? Boa. Indo um pouquinho agora mais adiante, nós vamos chegar na ementa de contabilidade aplicada ao setor público. Pessoal, eu não vou me demorar muito nessa daqui, mas eu vou te dizer o seguinte, caiu aqui o que normalmente se cai em concursos mais superficiais de contabilidade pública, porque ele invade aqui até a parte das demonstrações contábeis, certo? Então, a partir daí, né, se corta a parte de contabilidade pública e não chega a algo tão profundo. Apesar de que, né, quando eles colocam aqui Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, da STN, acaba que eles abarcam tudo o que se coloca normalmente no direito financeiro. Então, assim, se você for estudar para esse concurso, você vai ter que pegar ali várias aulas de contabilidade pública. Então, essas noções aqui, beleza, pode até estar escrito noções, mas o cara pode te cobrar um balanço financeiro, um balanço orçamentário, pode te cobrar uma DVP, uma DFC a nível, como é que fala? Nível contabilidade pública, né, e não na parte da geral, apesar de muitas coisas serem muito parecidas. Então, assim, você teria que estudar contabilidade pública, e aí já entra um asterisco bem grande aqui. Essa disciplina é uma disciplina que, quando aparece na área fiscal, ela aparece em poucos concursos. Se você pegar aí o último concurso que ela caiu, foi um recente, inclusive, que foi o concurso da Cefaz Ceará, tá? E aí você me diz, pô, Matheus, então já que eu vou estudar contabilidade pública, né, para a área fiscal, eu vou fazer esse concurso aqui porque eu vou ter que estudar mesmo. Só que essa disciplina, ela cai em pouquíssimos concursos. Você vai me argumentar, pô, mas você cai na Cefaz Ceará. Mas eu vou te argumentar. Nos últimos 5 concursos só caiu em um, né? Porque não caiu no Goiás, não caiu no Rio Grande do Norte, não caiu no Mato Grosso e também não caiu em São Paulo. E se você puxar mais para trás, você vai arranjar pouquíssimos gatos pingados, como por exemplo a Cefaz DF, que cobrou contabilidade pública. O restante não tem cobrado tanto essa disciplina, tá? Então assim, fica esse asterisco porque provavelmente se você está assistindo essa live e ainda é um iniciante na área fiscal, você tem que ter em mente que não é uma disciplina que você vai estar estudando para aproveitar para tantos concursos da área fiscal. Mas eu até recomendo o meu aluno estudar, mas quando ele já venceu todo o ciclo da área fiscal, e aí falta uma coisinha ou outra, aí eu boto para ele estudar contabilidade pública. Beleza? Show. Voltando para a telinha, vamos agora para noções de direito administrativo, tá? Achei o edital bem pequenininho, certo? Ficou bom, né, para quem quer estudar para esse concurso aí, porque são assuntos que você estuda o tempo inteiro, certo? Então veio ali a parte de administração pública para você entender a administração direta e indireta, trouxe ali a parte de poderes, né, serviços públicos, certo? Atos administrativos, veio ali também a parte de processo administrativo,
tá? A lei 14.133 aqui, que é a lei de licitações, nem veio aqui com a parte escrita, né? Deixa eu ver aqui como é que tá isso aqui. Tá aqui a lei de licitações, né? Mas era para ela estar, na verdade, na linha aqui de baixo, né? Enfim, 14.133 de licitações, servidores públicos, que aí vem a parte de agentes, improbidade administrativa, que é 8429, e a jurisprudência dos tribunais superiores e do TCU. Esse edital aqui, ele tá extremamente sucinto. Então, assim, você não vai ter também grandes problemas para poder se sair bem numa prova dessa por conta de direito administrativo. Só que também está bastante reduzido se você comparar os editais desses outros concursos da área fiscal que você tem visto, tá? Então tem que levar isso em consideração, porque no arremate final eu vou trazer uma explicação sucinta do que eu aconselho você a fazer. Indo um pouquinho mais adiante, a gente tem aqui agora noções de direito constitucional. Direito constitucional, que normalmente tem uma sequência lógica do que se segue, né? Ele pega aqui a Constituição Federal e divide ela em classificação da Constituição, direitos e garantias individuais e fundamentais, direitos individuais e coletivos, artigo 5º, né? Direitos sociais, direitos políticos, nacionalidade, né? Partidos políticos devem estar aqui também junto, tá? Organização político-administrativa, poder executivo, legislativo, cadê o judiciário? Tá aqui também. Funções essenciais da justiça, agora tá aqui também. Depois, sistema tributário nacional, ordem econômica e financeira, ordem social e controle de constitucionalidade. Veja que não é um edital que cobre completamente a Constituição, mas se eu tivesse ela aqui agora na minha frente, eu iria do artigo 1 até chegar lá, ó, perto do sistema tributário nacional, pularia ali porque não pega o previdenciário, mas pegaria ali ordem social e econômica. E aí finalizaria ela por ali, não teria que pegar a parte de índios, né, saúde, desporto e afins. Coisa que, quando você vê o edital da área fiscal, normalmente bota tudão mesmo, para você estudar até a DCT e tudo mais, tá? Então assim, também veio tranquilo aí a parte de constitucional, uma ementa que se espera ali da parte do auditor, mas também não veio lascando tudão para essa prova. Onde é que eu tô querendo chegar aqui agora? Porque a gente vai bater um papo nessa parte final, vai ser muito mais papo do que uma parte representativa aqui de slide, tá? Vamos lá. Vou começar com você, que é um cara iniciante na área fiscal. Na área fiscal. Se você é um cara iniciante na área fiscal, pegar um concurso desse para fazer, muito provavelmente você vai se dar mal. Por que vai acontecer isso? Esse concurso, né, e aí eu já vou usar essa mesma argumentação para os outros. É um concurso de A, B, C, D, não tem o E, né? Então são 4 alternativas para você marcar. A banca é o IBAN, não é uma banca das mais tradicionais de FCC, FGV e Sebrasp, que é o que normalmente se cai na área fiscal. Por ser assim, provavelmente as questões vêm num nível de dificuldade um pouco mais fácil. Se é mais fácil, a nota de corte sobe. Se tiver algum detalhezinho que você se perde ali ou que você ainda não viu, as pessoas que sabem uma questão trivial vai conseguir passar na sua frente, porque elas já chegaram até nesses artigos e como a cobrança veio superficial, ele vai conseguir acertar. Se tiver muito difícil, você também vai perder para as pessoas que já têm muita experiência. Então assim, você que está no iniciante, entrar num pós-edital desse não vai te ajudar você a estudar mais. E se te ajudar, você ainda vai estudar de forma contrária ao que normalmente vem na área fiscal. A área fiscal, ela tem disciplinas que caem, né, em todo concurso, e tem disciplinas que são aquelas que a gente vai agregando ao longo do caminho. Contabilidade pública é a última disciplina da fila do pão. Então, depois que você estudar a área fiscal toda, e aí vai pegar um concurso um pouco mais diferenciado, como você faz DF, né, como você faz Ceará, você estuda contabilidade pública, mas no seu ciclo normal você não pega. Então você vai estar antecipando uma disciplina de estudo agora, que depois que passar esse concurso, muito dificilmente você vai estudar ela para abarcar outros concursos da área fiscal. Então você vai estar investindo seu tempo agora e depois dessa prova você não vai estar estudando mais ela. Outra disciplina, informática. Informática é outra disciplina que você estuda para a área fiscal, só que assim, poucos concursos vão cobrar só informática.
o que vai acontecer é você investir o tempo em uma disciplina que é bem chatinha para protocolos de rede, né, abas ali de Excel, PowerPoint, né, Access, Word, e você vai investir um tempo ali que você poderia estar investindo em tempo em coisas muito mais complexas, como por exemplo as coisas de TI, que está vindo muita coisa de banco de dados, e apesar de ter banco de dados aqui, muita coisa não está exposta dentro desse edital nas palavras banco de dados. Então você vai estar investindo seu tempo em informática, em detrimento de, por exemplo, estar melhorando em disciplinas que caem em todo o concurso da área fiscal. Além disso, você vai ter que estudar também o Código Tributário Municipal do município de Caruaru e algumas legislações locais que depois que você estudar elas, você nunca mais vai usar aquele conhecimento do CTM de Caruaru para um estudo posterior. Então, só que a gente tem disciplinas que você não vai conseguir aproveitar para próximos concursos. Poxa, Matheus, mas são poucas disciplinas, certo? E assim, eu posso deixar elas um pouquinho mais para frente. Se você fizer isso, você vai ter 40 questões de jogo, e aí entra o outro argumento. Tem 40 questões para você responder. 20 delas, que é peso 3, são justamente dessas disciplinas de conhecimentos específicos, que vai estar uma delas contabilidade pública. Então não tem como você deixar de lado, porque você vai ter que brigar por esses pontos, porque muito provavelmente a nota de corte desse concurso vai ser extremamente alta. Pô, Matheus, por que você acha que vai ser alta? Porque é o seguinte, todo mundo quer resolver a vida, todo mundo quer pegar um concurso escada, e às vezes até aposenta a caneta aí, porque vai ser um concurso que vai te pagar mais de 20 mil reais por mês inicial. Então, tipo, muita gente, eu acredito que deve ter muita gente que está interessada nesse concurso. Afinal, você só quer passar num concurso agora para ficar tranquilo e depois você pegar outros melhores, certo? Então, você brigar com essas pessoas que já têm experiência vai ter uma problemática aí para você conseguir passar nesse concurso. Agora, tirando essa pessoa que é iniciante nos concursos, eu quero passar para você, que já é um cara intermediário, que já venceu o ciclo básico, certo? E está avançando para disciplinas, né, como a trinca dos direitos civil, penal e empresarial, ou então tá colocando ali já a economia, né, tá pensando ali numa estatística com a matemática financeira, né, um AFO. O que acontece com você? Você está num momento que é um momento de decisão limiar, né? E aí, o que eu vou falar agora, você vai pegar tanto o que eu falei anteriormente para o cara que é iniciante, que é a questão do investimento de tempo, como também eu vou usar esse argumento para a galera que está no experientezão lá e está mandando bem em todas as disciplinas. Você que está nesse intermediário, vão vir concursos interessantes como Cefaz Bahia, Alagoas, DF, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Maranhão. Todos esses concursos estão aí com previsão para acontecer ainda e sair aí esse concurso esse ano, para no máximo ali primeiro semestre de 2027. Inclusive Receita Federal com analista e com auditor. Aí eu te pergunto, se você investir seu tempo, né, em informática, em contabilidade pública, você acha que você vai conseguir chegar competitivo depois desse concurso de Caruaru, que é para dia 29 de novembro, para você conseguir alcançar esses outros concursos? Certamente que não. Você faz Bahia, tem um edital até tranquilo ali em termos de quantidade de disciplina, se ele vier igual ao último. Aí você pega e começa a estudar para Caruaru, aí sai, vê que não tá dando tempo, e aí vem e sai a Cefaz Bahia. O que você vai fazer? Você vai largar Caruaru de lado e você vai pegar a Cefaz Bahia. É exatamente isso que vai passar na sua cabeça e você vai tomar uma decisão ruim, tanto agora como também na hora de fazer a mudança para outro edital, porque você vai ter investido seu tempo aqui em contabilidade pública, informática e afins, enquanto você poderia ter reforçado as outras disciplinas como contabilidade pública aqui, contabilidade geral, como TI, tá certo? Disciplinas como civil, penal e empresarial, podia estar pensando ali em reforçar o seu português, já que aqui vai ser outra banca, então você tem um enfoque maior aqui no IBAN. Então, assim, você investir esse tempo nesses conteúdos vai de encontro à sua vontade quando os outros editais saírem. E aí você vai ter que tentar buscar o balde que você chutou quando você veio para o Caruaru e ainda dar conta, certo? De revisar todos os conteúdos das disciplinas que você não andou estudando porque você estava estudando para Caruaru, beleza? Então, também não recomendo. Agora, o cara que está experiente, venceu todos os conteúdos, inclusive se pá até contabilidade pública. Ó, você é um forte candidato a fazer esse concurso. Só que
O argumento que eu falei que eu usaria para o de intermediário para você é o mesmo. Quando sair um concurso como você faz Bahia, DF, Alagoas, você vai querer fazer. Então, você vai acabar largando depois do estudo de Caruaru e vindo para esse concurso maior. Se você sabe que vai acontecer esse movimento, se você vem de algumas reprovações, de às vezes bater na trave, você vai abandonar toda essa preparação até novembro, né? Porque a gente já está falando de dezembro, porque é 29 de novembro, então você só voltaria a estudar em dezembro. Olha o distanciamento que você está fazendo da área fiscal, sabendo que esses concursos que estão por vir você tem interesse de fazer. Então, assim, eu não recomendo você fazer isso justamente porque você vai estar distante. Aí vocês vão me falar, pô, Matheus, você está de sacanagem. Então, ninguém deve fazer esse concurso? Ao contrário, se você tem o sonho de passar na cidade de Caruaru, se você quer dar um tiro de Minerva, se você quer fazer uma tentativa desesperadora de fazer esse concurso para ver no que dá, o cara que está experiente nas disciplinas, se quiser abrir mão do resto para poder fazer essa prova, se é seu sonho, meu amigo, o sonho não se discute. Quando você falar a palavra sonho, pode desligar a câmera aí que eu não vou falar mais nada. Aí, nesse caso, você entra no pós-edital e vai que você vai arrebentar. Justamente porque os conselhos, em geral, vão ser para você fazer esse tipo de escolha, sabendo das possibilidades de concurso que estão por vir. Agora, se você é um cara que é intermediário, vai no mesmo sentido. Se você está disposto, né, a falar assim, ó, eu sou uma pessoa hoje que, quando der 1º de dezembro, eu tenho que ter na minha cabeça que eu parei o meu estudo da área fiscal por 4 meses, e aí eu vou retomar o meu estudo lá. É como se você simplesmente falasse assim, ó, vou pra praia, vou curtir 4 meses aí, vou voltar só em 1º de dezembro para a área fiscal. Grosso modo seria isso de dizer, porque você não andou treinando, você vai esquecer vários conceitos e você sabe que é um mundo de assuntos para você lembrar, tá? Para você que é iniciante, cara, vale nem a pena você fazer uma tentativa, porque para você vencer esses conteúdos, apesar de ser um quantitativo pequeno, você tem que ter uma carga horária aí de tipo 40, 50 horas semanais e você tá ali, ó, naquela batida o tempo inteirinho, entregar tudo que você pode. Se você acha que você é esse cara, né, porque isso daí é 1% da população em geral. Se você é esse cara diferenciado, beleza, eu não vou conseguir entrar nesse parâmetro. Mas o normal é que uma pessoa que não vinha nessa batida fazer essa virada de chave também se torna bastante difícil. Eu quero entrar só em mais um ponto, que é o seguinte. Essa prova são 40 questões, IBAN, ABC, D. Se você puxar o histórico da Cefaz Goiás, a nota de corte foi 86, 87% e foram mais de 100 questões. Você acha que a nota de corte vai ser maior ou que vai ser menor? Certamente menor, essa do IBAN, ou maior essa do IBAN, né? Então, assim, você acha mesmo que você vai conseguir buscar 95%, às vezes até fechar a prova, numa prova dessa do IBAN, dia 29 de novembro, sendo que hoje é dia 7 de agosto? Então, assim, eu tô te botando na realidade, mas se você acha que você consegue, bora pra cima. Inclusive, a gente vai fazer planejamento, vai conseguir botar ali para você que é até iniciante em algumas disciplinas, para poder estudar até lá, que é aquele cara que fala que, pô, eu vou estudar 40, 50 horas e vai dar tudo certo. Beleza, aí a gente tá entrando em uma outra problemática, que é a disponibilidade de tempo, o cara que é bastante resiliente, que é decidido ali, que ele quer aquilo ali pronto, certo? Então, tô te trazendo aqui todos os pontos para você entender. Nota de corte alta, todo mundo quer esse concurso e todo mundo quer resolver a vida igualzinho a você. Você tá com problema no trabalho, tá com família doente, você não aguenta mais a vida que você tem, todo mundo tá nessa situação. Então, essa particularidade não vai ser um fator decisivo para você conseguir resolver sua vida nesse concurso, beleza? Show! Basicamente era isso que eu queria falar com vocês. Eu vou trazer aqui o último slide, tá? Do que a gente conversou, que aí é basicamente dizer o seguinte: não tem um posicionamento oficial ainda até o momento dessa live se a gente vai ter o concurso, o planejamento. Mas eu já te adianto que você querendo, certamente vai ter esse planejamento, tá? Não é confirmado, mas provável que aconteça. E aí você pode, ó, apontar o QR Code aí para a telinha, marcar comigo para a gente fazer esse planejamento para você, independentemente aí da situação que você se encontre desses 3 parâmetros que eu te coloquei, certo? Mas você já sabe o meu posicionamento, contudo, a sua decisão é a que determina
se a gente vai entrar ou não, você sendo meu aluno ou não, tá? E aí, o que você decidir, eu tô com você, porque se você tomou uma decisão, é porque você tomou a decisão e vai até o fim. E você ir até o fim, às vezes, resolve o problema, apesar disso ser muito improvável e a gente ver muitas pessoas tomando essas decisões, né, achando que vai dar certo, e acaba vendo que não dá. Mas acontece? Acontece. Você pode ser essa exceção e se você acha que dá, eu vou junto com você e a gente vai fazer o máximo possível para você se dar bem nesse edital. Aqui na LS, inclusive, a gente faz o cronograma de estudos, você tem materiais de resumos, né? A gente coloca ali por ordem decrescente de relevância dos assuntos que mais caem, então eu não sei o que vai vir na prova, mas pelo histórico do IBAN, a gente consegue fazer ali uma ordem decrescente dos assuntos mais importantes, priorizar mais aquelas que têm peso 3, né, dos assuntos, e aí você conseguir chegar o mais bem preparado para a quantidade de horas, né, e a quantidade de esforço que você pode imprimir nesse edital, certo? Então, para isso daí, conte demais comigo. A gente tem resumos, os cadernos de questões a gente entrega pronto já. Então, só apontar aí para o QR Code que a gente monta esse planejamento. Basicamente, eram essas as informações que eu tinha para vocês. Só quero fazer um último pedido, que é o seguinte: gostou dessa live? Se inscreve aqui no meu canal, deixa um likezinho, que é muito importante isso para mim, beleza? Conta comigo, vamos junto no ISS Caruaru e nos próximos concursos da área fiscal. Grande abraço!